Onde chegamos? Hoje não conseguimos tolerar uns aos outros. A cor de pele devia ser algo bonito, mas infelizmente é a desgraça do mundo. Negros e brancos devem ser tratados da mesma forma. Por que algumas pessoas se sentem superiores só pelo fato de terem uma pele diferente das dos outros? Onde surgiu essa diferença e quando isso chegou a esse nível? Fique ligado até o fim do vídeo. Esse é o canal Verdades da África. A cor da nossa pele é determinada pela melanina. Essa é uma substância fabricada por células chamadas de melócitos. Longe de mim querer dar uma aula de biologia. Neste vídeo, quero tentar esclarecer o porquê da intolerância entre raças. A quantidade de melanina que será produzida é de caráter individual. A função da melanina é proteger a pele dos raios ultravioletas. Quanto mais escura, mais protegida é a pele da agressão solar. Infelizmente, a melanina não só serve para este fim. Ao longo dos anos, as pessoas de cor são perseguidas, tornando-se esta um divisor de raças e de classes sociais. Pessoas negras possuem maior quantidade de melanina quando comparadas a pessoas de pele branca. Mas de onde surgiu esta diferença na cor de pele? Evidências arqueológicas indicam que o homem moderno surgiu na África. A África é um lugar com um clima tropical e de muito sol. Naquele tempo, as pessoas com uma pele mais escura tinham maior tendência a se adaptar às elevadas quantidades de raios ultravioleta. Tudo começou a se diferenciar com a migração. Durante esta migração, o homem conheceu novos ambientes, onde não havia tanta radiação UV, onde a melanina não era tão necessária para a sobrevivência. É aí onde surge a pele branca. Um exemplo para provar isso é o bronzeamento da pele. Você já reparou que quando uma pessoa de pele branca é exposta ao sol, a tendência de sua pele é ficar mais escura ou morena? Isso acontece porque a pele tenta se adaptar ao novo clima em que é submetido. O mesmo acontece com as pessoas de pele negra, quando não são expostas ao sol por longos períodos. A tendência de sua pele é ficar um pouco mais clara. Mas para chegar ao estágio que estamos hoje, seriam necessários milhares de anos de várias gerações. A explicação que dei anteriormente está relacionada aos conhecimentos científicos. Agora vamos tentar perceber o que a Bíblia diz em relação a esse assunto. Segundo as Escrituras Sagradas, há apenas uma raça entre os seres humanos. No livro de Gênesis, no início, Deus criou o mundo e com ele veio o primeiro homem, chamado Adão. A partir de sua costela foi criada Eva. Adão e Eva foram os nossos pais originais, feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos têm a origem neste casal, segundo o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20, onde Adão diz que Eva era a mãe de todos os viventes. Daí a questão: se todos somos descendentes de Adão e Eva, por que não somos parecidos? Como explicar tantas diferenças entre as pessoas? A história da Torre de Babel pode ser uma resposta a essa questão. Em Gênesis 11 é descrita uma época onde os humanos se rebelaram de Deus, ao se fixarem em Babel e se recusarem de se espalhar pelo mundo. É daí que Deus confundiu as línguas e os grupos de pessoas se separaram e se distanciaram umas das outras, assim tendo surgido a diferenciação de cores. De um modo geral,
O que é dito é que todos temos a mesma cor de pele. O que diferencia são os tons que a pele de cada um irá apresentar. Uau! Você concorda com esses argumentos? Coloque a sua justificação nos comentários. Não esqueça de subscrever ao canal e sugerir um tema para o próximo vídeo do canal Verdades da África. Mas quando a cor de pele se tornou um problema e surgiu o racismo? Vamos responder a seguir. Depois de entender como aconteceu a diferenciação racial, vamos perceber um pouco da história do racismo. O racismo é a discriminação com base em percepções sociais, que são baseadas em diferenças biológicas entre os povos. O racismo é um fenômeno que tem se intensificado ao longo do tempo. Na antiguidade, as coisas funcionavam de maneira diferente. A relação existente entre os povos não carregava uma questão racial, mas sim era uma relação de vencedor e cativo. A raça dominante ou vencedora era aquela que tinha a capacidade de vencer guerras e ocupar territórios. Com o passar do tempo, já na Idade Média, com a expansão europeia, os europeus se sentiam superiores por questões religiosas, isso devido ao poder político da Igreja da época, que justificava a submissão dos povos conquistados de forma a incorporar a religião. A escravidão também contribuiu para a situação atual do mundo. A propósito, o canal Verdades da África tem um vídeo inteiro a explicar como iniciou a escravidão. O link estará na descrição para o seu prazer. Obrigado. O racismo como fenômeno comportamental e social surgiu da ideia de algumas pessoas sobre a existência de uma raça pura entre os humanos, que seja superior às outras, o que não constitui a verdade. Grande parte dos países atualmente é constituída de pessoas que são originárias da mistura entre várias raças, impossibilitando a existência de uma raça pura. A evolução da espécie humana envolveu a mistura e união dos povos. Então deixemos o assunto do racismo e vamos ser unidos. Nenhuma raça é considerada superior em relação a outra. Todos somos seres humanos e somos idênticos por dentro. Muito obrigado por acompanhar o meu vídeo até esse momento. Se não é subscrito ao canal, por favor, subscreva-se. Não esqueça de dar aquele like maravilhoso. Um abraço. Esse é o canal Verdades da África. É nóis. Obrigado. Tchau.